Fala, empresário, esse é o quinto episódio do Infinity Cash, o podcast que tem o intuito não somente de falar de faturamento, mas também trazer estratégias, desafios que alguns empreendedores já enfrentaram e que sem dúvida alguma você pode executar no teu negócio. Me chamo Bernardo Haddad, sou CEO aqui da Infinity Growth. Eu sou a Alicia, sou diretora de operações aqui da Infinity Growth. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para não perder mais nenhum. E se você quiser participar de uma consultoria estratégica exclusiva com a gente, é só acessar o link que está aqui no box de descrição. Perfeito, pessoal. E hoje a gente tem um imenso prazer de receber, né, uma convidada que foi uma das nossas primeiras clientes aqui na Infinity Growth. Né? Tem gente que costuma até falar que é sócio oculta também na empresa, porque indica bastante gente pra gente. E com muito prazer a gente tem a honra de anunciar Olivia Sege aqui no nosso podcast para a gente poder conversar. Olivia, a gente sempre começa o podcast trazendo espaço para você poder se apresentar. Costumo fazer a seguinte pergunta, né? Quem que é a Olivia? Primeiro, obrigada pelo convite, Perfeito. um ótimo dia. E a Olivia é uma dermatologista que ama o que faz. Eu sou realmente muito grata pela minha profissão. A gente brinca que isso é bem clichê, mas é real, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha. Então, eu tenho muito essa sensação real no meu dia a dia, na minha vida. E a Olivia é a mãe completamente apaixonada, muito mais mãe, o propósito da minha vida é minha família, sem dúvida alguma. Mas eu sou exatamente essa divisão louca entre médica e mãe. Perfeito. E como que iniciou essa jornada, né? Quando a gente fala da medicina, por exemplo, minha namorada, né, tem um sonho de ser dermatologista também, está cursando medicina. Sempre foi um sonho seu? Foi algo que surgiu do nada? Como que se iniciou essa paixão pela medicina? Então, a medicina sempre foi, assim, meu desejo, desde pequena eu sempre falei que gostaria de ser médica, mas a dermatologia nunca foi algo que eu entrei já na faculdade pensando sobre isso. Foi durante mesmo a minha formação que eu fui ali, me apaixonando pela área. Perfeito. E quais foram esses principais desafios, né, após a formação, dentro dessa jornada, né? Passou pela faculdade, após a formação ali na dermatologia em si, quando você iniciou, né, dentro do mercado, eu queria entender um pouquinho desse paralelo. Eu acho que a grande dificuldade de todo médico é a gente se inserir no mercado de trabalho, né? Assim, a gente sai da faculdade com a possibilidade de trabalhar, o que é ótimo, porque na grande maioria das profissões a gente tem uma dificuldade de Sim. inserção no mercado de trabalho, o médico tem essa facilidade, mas por meios muitas vezes não diretamente na sua área, né? A gente começa tendo plantão, então, eu acho que a grande dificuldade do médico é a gente se inserir e realmente viver só a sua profissão, porque muitos acabam tendo que ter essa dupla jornada, né, de continuar dando plantão e também atuar na sua área de especialista. Mas eu acho que é essa a grande dificuldade, é a gente ter Maravilha. essa inserção mesmo no mercado de trabalho. Perfeito. E qual que foi o ponto-chave, Olivia, o ponto de virada, né? Eu sempre analiso muito aqui dentro da Infinity Growth, trazendo um exemplo para tentar facilitar um pouco a minha pergunta, é que basicamente, né, quando a gente se inseriu ali dentro do mercado digital, o ponto de virada foi quando a gente conseguiu, né, trazer um pouco de delegação, ter pessoas aqui internamente, Uhum. para que a gente pudesse trazer mais clientes, entregar uma melhor experiência. Dentro dessa sua jornada, né, após se inserir no mercado de trabalho, né, hoje tem uma clínica, né, boa parte das pessoas aqui da nossa cidade já te conhecem. Qual que foi esse ponto de virada na sua visão, né, dentro dessa jornada empreendedora? Eu acho que meu ponto, a minha chave maior foi sem dúvida ter saído de plano de saúde. Entendi. Assim, a minha transição, ela foi muito gradativa, né? Eu comecei trabalhando em clínicas populares, Sim. em hospital, mantendo essa dupla jornada, continuava com plantão, eu tenho um concurso público, então continuava com essa minha vida de funcionária pública, mais a minha especialidade. E aí, à medida, eu sempre brinco que a maior propaganda, sem dúvida alguma, é o boca a boca, né? Sim. Ninguém se mantém no mercado se o paciente não está Muito satisfeito. tempo, sim, Não existe não, sim. isso. Então, com isso eu fui crescendo, né, dentro desse público que hoje muitas vezes não é o meu público-alvo, né, mas sem dúvida alguma foi o público que me fez chegar onde eu tô, Sim, porque eu brinco também que eu tenho a mania de falar rápido, porque eu atendia numa clínica popular que eu tinha um número muito grande de pacientes para atender, entendi. e eu sempre gostei de explicar para o paciente o que ele tem, a forma como ele vai tratar, ele entender a receita. Então isso eu tinha que fazer de uma forma muito dinâmica, muito rápida e muito objetiva. Entendi.
Então isso também me ajudou muito, isso foi uma super escola para mim. Perfeito. E eu acho que à medida que a gente vai, né, crescendo, se inserindo, cuidando do seu paciente, independente da onde você está. E isso eu sempre fiz, assim, eu tenho muito orgulho de falar, porque eu sempre trabalhei no setor público com a mesma intensidade e dedicação que eu trabalho na minha clínica. Sim. E então esse crescimento foi muito gradativo, isso é ótimo, porque vai realmente amadurecendo a gente, né? Aprende muita coisa, né? Ah, Claro, né? Eu queria até fazer uma pergunta, assim, eu acho que é muito relevante o que você comentou anteriormente sobre essa jornada do médico início de carreira, porque eu também tenho alguns amigos médicos e eu já presenciei isso, você precisar fazer plantão e às vezes ele perde acaba se perdendo nessa rotina e não conclui aquilo que pensou sim. inicialmente. E aí tem outro ponto que você trouxe que é o seguinte: você se distribui, entre aspas, em três. Você é mãe, então você tinha esse sonho de ter uma família, de construir uma família, de ser médica e ainda tem o lado do empreendedorismo. Então, como que foi para você conciliar essas três facetas, assim? É difícil, né? Porque a gente sempre falha em alguma área, é normal, e esse equilíbrio é muito difícil. A gente sempre está em busca de um equilíbrio que a gente nunca chega, né? Acho que isso na vida, de uma forma geral, mas sem dúvida, conseguir manter, é, estar presente, né, em três funções, sempre completa, sem dúvida alguma, é o fato de eu ter um super parceiro de vida, que é meu marido, é meu sócio, dono da clínica, porque eu brinco que eu só faço o que eu faço, eu não faço mais nada, eu só faço o que eu sei realmente fazer. Então, eu acho que quando a gente tem um parceiro de vida que está junto com a gente ainda no nosso negócio, é algo fantástico. Sem dúvida, é o que faz a gente crescer de uma forma muito mais rápida. Pô, bacana. A gente esquece um pouco disso, né? Que tem sempre pessoas Sempre, sozinhas. sempre. Sem Não consegue dúvida. nada. E isso foi um ponto muito marcante também, porque enquanto eu estava sozinha, eu estava naquele mesmo lugar. A hora que você enxerga que realmente você precisa de pessoas, e as pessoas também enxergam o seu potencial, sua, né? E aí você. E a gente não é bom em tudo. Eu também não quero ser boa em Sim. tudo. Eu quero ser boa no que eu faço e o que eu quero fazer bem feito, né? Que é minha maternidade e minha profissão. Pô, isso se aplica muito até aqui dentro da Infinity Exato. Growth. Hoje somos 3 sócios, eu, a Alice e o Lucas, que é o meu irmão, e cada um está em uma área. Eu estou dentro do comercial, a Alice está na nossa parte de pessoas, processos, o Lucas está mais na parte financeira, e a gente consegue meio que equilibrar esses pratos juntos. Sim. Antigamente era só uma pessoa tentando fazer esse equilíbrio, E aí você falha muito mais, muito né? mais, acaba ficando muito E no que complexo. você é realmente bom, muitas vezes você Exato. deixa, você começa a falhar também. Exato. O que a gente percebia muito também era o fato, meio que a palavra que utilizam, nerfar. A gente meio que se sentia nerfado porque aonde realmente eu tinha as minhas valências, eu não conseguia visualizar Uhum. porque eu estava praticamente em tudo. Exato. E aí, poxa, no comercial, eu vendia bem, eu não estava conseguindo desempenhar um bom papel. Mas retornando num ponto que você falou que eu acho bem interessante, Olivia, que essa virada de chave se deu ali quando você, né, meio que deixou os planos de saúde por conta do volume, eu imagino que por conta da carga. A gente recebe muitos médicos hoje que apresentam essa dificuldade. Muito. Médicos jovens que procuram a nossa empresa, eles querem alavancar, eles querem receber mais pacientes, justamente com essa dor. Bernardo, eu quero deixar um pouquinho ali o plano de saúde, eu quero atender um pouco mais no particular também, porque eu consigo dar mais atenção, eu consigo ter um atendimento mais eficaz e tudo mais. Como que foi para você, né? Quais foram os pontos que, na sua percepção, atribuíram essa jornada, né? Essa transição do plano de saúde para o particular? O que que você realmente enxerga que foi decisor para conseguir realizar esse processo? A gente, durante a faculdade, a gente realmente não é treinado a se ver como um negócio, Sim. né? Porque a medicina ela é um sacerdócio, sem dúvida alguma, mas é a nossa profissão. Então, a gente é o nosso negócio, né? Eu sou a minha empresa. Então, como qualquer empresa, a gente tem que gerar lucro, a gente tem que se enxergar como empresa. Isso não significa não ter ética, né? Você vai Sim. continuar com a sua ética, mas você é uma empresa. Então, a grande dificuldade, eu acho que da grande maioria dos médicos, é enxergar exatamente isso. E o plano de saúde te faz acreditar que você precisa estar ali
para realmente conseguir crescer. E é exatamente o contrário, né? Porque você entra naquele automático de atender volume, volume, volume de paciente, e claro que o volume é grande, o plano de saúde te dá essa possibilidade, né, de ter realmente um volume grande de pacientes, mas você vai gradativamente perdendo um pouco sua qualidade. Então, quando a gente fez essa transição, quando a gente bateu esse martelo de ir para a clínica, isso já era um ponto bem. Era uma estratégia já inicial. A gente fazia essa transição ainda com plano de saúde, e durante esse início da empresa, a gente começar a tentar sair de plano de saúde. E, por incrível que pareça, assim, foi muito mais rápido do que a gente planejava. Sim. E a gente tem esse medo, né? O papel da saída do plano ficou atrás da minha mesa, assim, semanas. E a gente naquela angústia, vou sair, não vou sair, o medo de... Só que se o paciente ele é seu, ele vai com você, você tendo plano de saúde ou não tendo plano de saúde. E hoje em dia, com a saída da grande maioria dos médicos de plano, fica ainda mais fácil a gente fazer essa transição, porque os Sim. pacientes enxergam que a grande maioria hoje dos médicos não estão em plano de saúde, porque é muito ruim financeiramente para a gente, né? A gente quer entregar um bom trabalho, mas a gente é uma empresa, você Sim. precisa gerar lucro, então você não tem como entregar um bom trabalho com uma demanda muito grande, com tempo limitado. Limitado para cada paciente. Para cada Entendi. paciente. Então, esse conflito que começou a acontecer, e a gente teve essa estratégia de ir fazendo essa saída de plano de saúde. Esse processo mais gradativo. Essa entrada em plano de saúde é algo padrão, assim, para quem é recém-formado? É um caminho padrão? Não, porque a grande maioria dos planos, eles exigem título de especialista, né? Então, quando a gente se forma como médico, você faz sua residência médica, mas você só é especialista na sua área se você faz uma prova para aquela sociedade. Então, cada especialidade tem sua sociedade, né? A minha, no caso, é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, então você presta uma outra prova, que é muito mais difícil do que a faculdade de residência médica, e aí você é reconhecido como especialista. E aí, a partir desse momento, você pode entrar em plano de saúde. Mas a entrada em plano de saúde já requer uma especialidade, né? Você já Sim. tem que ter essa especialidade. Então, a grande dificuldade do médico é porque a gente passa por muitas barreiras. É a formação, é a especialidade, é a prova de especialidade, né? E aí entra no plano de saúde, não é todo plano de saúde que aceita, então é uma burocracia grande. E aí você tem todo esse encantamento acreditando que agora resolveu o problema. E aí, quando você começa a ser remunerado, você vê que o problema só começou, né? Então, você tem um outro desafio para sair do plano de saúde. É por isso que tem muito médico que aceita. Eu acho que é perfil também de profissional, mas tem muito médico que realmente fica confortável nessa situação de permanecer no plano, né? Tem Sim. médicos como você que, não, quero ter minha própria clínica, quero fazer esse movimento. Foi algo que você já teve logo quando entrou ou demorou um pouquinho para bater? Não, demorou. Minha especialidade, eu tenho especialização desde 2011. Desde 2011. Então, assim, foi um período longo, né? A gente montou a clínica em 2020. Então, nesse período, foi esse período que eu tive 2 filhos, então também a maternidade, né, demandou um pouco mais do que a parte profissional. Nesse período eu atendia plano, eu atendia em clínica popular, mas ainda tinha esse outro braço no serviço público, que também me demandava bastante. Então, foi um período lento, assim, né, de 2011 até 2020, mas foi um período necessário para amadurecer e saber exatamente o que eu queria. Perfeito. E qual que foi o impacto, na sua visão, Olivia, da rede social, né, para essa transição, para conseguir executar de forma eficiente? Então, a rede social foi uma grata surpresa, porque quando a gente começou a trabalhar a rede social, era algo que só a gente fazia, né? Assim, e a gente foi julgado pra caramba na época, e é engraçado porque hoje a gente vê todo mundo fazendo, e ótimo, né? E que seja assim. Mas a rede social, ela é uma propaganda muito justa, porque você pode fazer toda a sua propaganda sem investir R$ 1. É claro que hoje o sistema dá recursos para que você consiga espalhar sua mensagem muito além do que só no seu perfil, né? Mas é uma propaganda justa, né? Antigamente as pessoas cresciam, na grande maioria das vezes, quem tinha mais recurso financeiro, Exato. né? Para estar em mídias pagas. Então,
Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que ser bom Democrático. exatamente. Você sendo bom tecnicamente, conseguindo passar sua mensagem, você pode não investir R$ 1 ali e você vai espalhar o seu recado e esse crescimento vai acontecer. É lento, né? As pessoas têm essa expectativa que seja um crescimento Rápido, rápido e não vai acontecer. Eu comecei a trabalhar rede social em 2020, 2019. A gente teve um crescimento mais importante, até um pouco rápido, acho que por essa questão de na cidade ninguém fazer. Sim. Sim. Então a gente teve um crescimento relativamente rápido, mas foi um rápido de 2 anos. É, Então não é um super gradativo. rápido, é gradativo. Pra As criar pessoas uma base vão sólida. Exato, as pessoas vão te conhecendo, mas a rede social tem essa magia de espalhar o seu E recado. eu acho que tem um ponto importante também, que é o que você comentou sobre a saída do plano. Porque o paciente que te conhece, que confia no seu trabalho, ele vai te seguir independente de onde você esteja, num plano ou não. E é isso que a rede social traz, quando você se posiciona, você gera essa conexão, seu público te conhece, então é como se fosse o seu paciente mesmo que ainda não tenha consumido de você, Sim. né? Ou enfim, trazendo para um cenário de empresa, né? Uhum. Você gera essa conexão, gera um público, uma base realmente de pessoas que te conhecem e que, enfim, confiam no seu trabalho e você consegue atrair essas pessoas, levá-las para outros produtos, para outras vertentes que você Sim. queira. Eu acho que esse também é um grande papel de relevância da construção do posicionamento. Sim. E a gente fala bem da rede social, né? Eu acho fantástico, não tem como propagar negativamente o nosso negócio, né? Trazer a propaganda, a publicidade para poder impulsionar outros negócios. Só que a gente vê também dentro do segmento, né, da área de estética, dermatologia, a rede social também tendo uma propagação, de certa forma, meio que negativa, com ideias que não são possíveis de ser atingidas, com ideais, né, o perfeito, e que, de certa forma, prejudicam outras pessoas, né, no sentido de comparação, de visualização e até mesmo desejo, né? Qual que é a sua percepção, Olivia, entre esse paralelo, né, da estética, do saudável, com base na propagação da rede social, que a gente vem percebendo, né, dentro dessa movimentação? O que você pensa a respeito disso? Então, por incrível que pareça, assim, é uma coisa meio louca, mas o boom da estética aconteceu exatamente no momento onde estava todo mundo dentro de casa, que foi na pandemia, né? É. Um dos maiores crescimentos foi na pandemia. E se você parar para pensar, é um negócio meio louco, porque assim, a gente estava em casa, ou quando a gente estava na rua, a gente estava usando máscara. Sim. Só que foi o que a gente chamou de efeito zoom, né? Foi o primeiro momento onde a gente realmente se olhava na câmera o tempo inteiro. Qualquer pessoa que você quisesse ter algum tipo de interação era no celular. Ou era videochamada, ou você fazendo um vídeo e mandando para alguém, ou era Instagram. Então as pessoas começaram a se reparar muito, né? Entendi. Mas é o cuidado que a gente tem que ter, porque a rede social e a autoestima, da mesma forma que melhora muito, né? Melhora a nossa autoestima, um procedimento estético, a gente tem que ter esse cuidado, porque se aquilo não faz sentido pra gente, aquilo nos adoece, né? Sem dúvida. Eu sempre falo, quando eu atendo um paciente, eu sempre falo isso, assim, a medicina hoje, ela dá recursos pra gente tratar todo o processo do envelhecimento. A gente tem recurso para tudo, mas aquilo tem que fazer sentido pra gente, senão é uma agressão, né? Não é, a gente não está trabalhando nossa autoestima, né? A autoestima é saúde, né? Isso está comprovado, não sou eu que estou falando. Não é uma ausência, né? Saúde não é ausência de doença, é um bem-estar biopsicossocial. Então, a autoestima faz parte da nossa saúde, influencia na nossa qualidade de vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, mas realmente o que é autoestima para você pode não ser para mim, Sim. né? Então a gente também tem que se respeitar. Maravilha. E aí, pegando até um paralelo, né, com base no que você falou, a questão do recurso, né, hoje a medicina muito avançada, a gente tem soluções praticamente para qualquer problema que a gente venha a ter. Do início, né, dessa jornada, a partir do momento que você se inseriu no mercado, para hoje, como que vem caminhando, né, se relacionando ali com avanços tecnológicos, como que está o mercado da dermatologia de modo geral nesse sentido tecnológico? Então, a estética cresce muito e o Brasil é um dos países que mais consome estética, né? Tanto que a gente vai para congresso fora, é brasileiro no palco, é brasileiro sempre à frente, os equipamentos geralmente eles chegam primeiro no Brasil. Então, é um país realmente muito evoluído, muito avançado nos estudos, em tudo, né? Da parte estética. Não só da parte estética, da medicina de forma geral. Perfeito. Mas o que você perguntou mesmo? Já esqueci. Eu Sobre- eu sou igual política, eu não sei a resposta, eu vou lá, venho cá e dou uma Sobre a volta. questão tecnológica, porque eu achei até um ponto importante que você falou, né, do Brasil ser o primeiro país que recebe essas tecnologias, eu não fazia a menor ideia.
Eu queria entender um pouco desses avanços. Pergunto muito porque, pelo fato da gente trabalhar em conjunto, com o Phase, teve o Ultraform MPT, a gente sempre acompanha e eu fico vendo, né, os avanços, novas tecnologias, máquinas, equipamentos, e isso me gera uma certa curiosidade, né, como avança muito rápido. Então eu queria entender um pouco desse processo comparativo, do início, talvez em 2020, para hoje, 2025, né? Como que foi esse avanço das máquinas, dos Uhum. equipamentos e como que está esse cenário? Quais são as expectativas? Então, a estética ela tem muito esses momentos de cada. São fases mesmo, né? Teve muito a fase do injetável, agora está muito na fase da tecnologia, Entendi. mas um não substitui o outro. São tratamentos que se complementam Vários. e cada vez mais a estética traz recurso para quem tem alguma restrição injetável, né? Porque tem paciente que tem pânico de agulha, mas assim, eu sempre sou muito clara que um não substitui o outro. O resultado que a gente tem expectativa de chegar é, na grande maioria das vezes, com associação de tratamento, mas esse boom de tecnologias, né, dentro da estética é mais esse recurso mesmo para a gente poder ofertar para o nosso paciente uma outra possibilidade de tratamento caso ele tenha alguma restrição também injetável. Perfeito. Agora, né, como você disse, está mais no período, não no período, né, mas talvez na fase, no momento que as pessoas estão buscando procedimentos com máquinas, né? Uhum. Já teve uma época que foram os injetáveis, talvez a parte de harmonização facial, como estava muito em alta. O que que molda talvez esse comportamento do mercado? Talvez essa pergunta não tenha mesmo uma resposta objetiva, mas o que que talvez faz o público desejar algo e depois desejar outro? É justamente o movimento da rede social? Uhum. São os lançamentos? O que que muda um pouco nesse comportamento? Eu acho que tudo junto, mas tem uma Entendi. resposta super, super clara para a pergunta. Na realidade, assim, essa mudança de padrão veio muito do medo dos pacientes com esses resultados inestéticos que a gente vê, né? Porque a grande maioria dos resultados inestéticos, eles são dos injetáveis. Mas, e por isso que as pessoas, então, teve esse boom de harmonização, Sim. e agora o caminho é exatamente o oposto, né? As Gera um pessoas querem receio. parecer cada vez mais naturais. Traz. Mas isso não só em relação a procedimentos médicos, né? Em tudo, aquelas unhas gigantes, cílios gigantes. A gente vê um mercado muito mais numa linha mais natural, valorizando realmente a individualidade de cada um. Mas eu sempre friso isso com o paciente. O problema não é o injetável, o problema é a execução do injetável, porque a gente precisa do injetável durante o gerenciamento do envelhecimento para envelhecer de uma forma bonita. Um não substitui o outro. Mas esse boom de busca de tecnologia, sem dúvida, veio com medo desses resultados que a gente chama de pillow face, essas faces totalmente modificadas, estereotipadas de procedimento. Que eu brinco que a gente nem precisa ser médico. Você olha para o paciente e já sabe, boca, nariz, queixo. E isso é muito feio, né? O objetivo não é mudar, não é transformar, né? O objetivo é realçar, embelezar a individualidade. Tudo vem de um movimento de tendência também. Exato, exato. Assim, na minha cabeça fica a dificuldade, talvez, e é isso que eu te trago como pergunta mais uma vez, como se adaptar, né? Porque, assim, pelo que eu entendo, há muita essa volatilidade no mercado. Uhum. Uma hora eu quero algo, outra hora eu já tenho um objetivo completamente Aham. diferente, quero algo talvez mais estético, mais aparente, agora eu quero algo mais natural. Para vocês que estão no mercado, assim, como que se adapta tudo isso, né? Porque para cada objetivo e cada necessidade, eu acredito que são equipamentos diferentes, talvez. Vocês precisam moldar, mudar, procurar talvez um equipamento, como eu falei, né, do Coolphase e o Ultraform MPT. Isso é algo difícil para vocês? É algo tranquilo hoje? Já conseguem Não, prever? não é algo difícil, assim. Eu acho que quando você é técnico, você sabe exatamente a necessidade do paciente. É claro que hoje em dia a informação para o paciente chega muito mais rápido, às vezes mais rápido do que chega para gente. Ah, é? Né? Às vezes o paciente chega falando de um produto que já tá na farmácia e nem a gente foi apresentado ainda. Entendi. Então a informação chega muito rápido, mas quando você sabe tecnicamente tudo que você executa e como você deve executar, aí está uma questão do posicionamento real, né? Você explica para o paciente, ele vai entender. Então não é o paciente, a gente brinca que assim, eu não vendo um preenchedor, eu vendo meu tratamento. Às vezes a gente na clínica recebe mensagens, na clínica de fulano de tal, tá não sei quanto mais barato, mas eu não estou vendendo uma seringa de preenchedor. O que eu
vendo é o meu trabalho, a minha técnica, a minha formação. Sim. E o olhar de cada um é totalmente individual. O que eu faria, o outro médico talvez não faça, entendeu? E eu fico muito feliz de bater nessa tecla da naturalidade desde sempre. Quando a gente já estava aí vendo esses rostos extremamente modificados, a gente já batia nessa tecla da importância de usar a estética como um recurso, não para te modificar, mas para realmente te realçar. E a individualidade é o bonito de cada um, né? A gente não quer parecer com uma pessoa que a gente nunca foi. Então isso é algo muito conflitante, é o que realmente adoece as pessoas, né? Sem dúvida, ponto importante. Dentro dessa, assim, obviamente, né, quando a gente fala da autoestima, a gente também fala de saúde. Eu Uhum, acredito super no que você falou, né? O fato da gente se sentir bem, se olhar no sim. espelho, estar feliz, isso muda completamente, né? Traz benefícios para a gente, Sim. inevitavelmente. Mas na sua perspectiva hoje, analisando, né, pacientes, desejos, o mercado de modo geral, o paciente hoje ele se preocupa muito mais em parecer jovem, estar bem ou com a sua própria saúde, né, a sua autoestima. O que que você visualiza dentro desse desejo hoje de modo geral? Eu acho que as duas coisas, eu acho que Dois. acaba estando ligado, né? Assim, a gente quer parecer jovem, Inevitável. isso é algo exato, isso é real na maioria das pessoas, e para quem não quer, tá tudo bem, né? A gente tem que fazer o que faz sentido pra gente, o que realmente vai impactar na nossa qualidade de vida, né? Não se encaixar em padrões, mas assim, parecer bem, se preocupar com sua aparência é algo que a grande maioria das pessoas tem, né? Mas você não. Eu, assim, minha visão de leiga, hoje observando só esse movimento de manada mesmo, assim. Eu sinto que muitas vezes as pessoas não se importam de estar prejudicando a saúde, talvez, para alcançar um resultado estético. Ah, sim, sim. E a gente viu muito isso a partir do momento onde outras especialidades começaram a ter liberação para fazer, né, assim, esses tratamentos, os injetáveis e as tecnologias. Isso, do meu ponto de vista, é uma loucura, porque assim, Sim. eu passei por uma formação de 6 anos, uma especialização de mais 3, uma prova de título super difícil, e aí a gente vê também, e a gente atende muita complicação, né, de outros profissionais. Então, o risco existe, né? Todo procedimento existe um risco, existe uma complicação. E o grande diferencial também de você estar com um profissional capacitado é você conseguir ter essa tranquilidade de, em caso de uma complicação, aquele profissional vai saber o que fazer e te dar o recurso necessário para resolver o seu problema. Exato. Porque é o que a gente não vê por aí, né? O que a gente vê é exatamente o contrário. A gente recebe as complicações, né? Mas eu acho que essa questão entre a autoestima com saúde e autoestima com risco veio muito da entrada de outros profissionais na área. Sim. Até a gente analisa muito, né, de modo geral, essa pô, um profissional talvez que não tenha uma determinada formação para estar entregando esse serviço com qualidade, é, traz uma ótica para o paciente, uma escolha até por preço. Ah, eu vou no mais barato, vou escolher aqui talvez o que que Sim, vai se enquadrar, né, num bom custo-benefício, só que acaba não tendo tanto benefício sim, sim. a depender, né, de como que vai ser conduzido. Então a gente traz muito até dentro dessa ótica. E aí fazendo, né, uma outra pergunta que seria bem interessante para a gente entender, quando a gente iniciou o projeto, praticamente 2020, 2021, tínhamos bastante restrição, Aham. publicidade, o que que a gente poderia divulgar ou não. Hoje já não é bem assim, né? Hoje a gente Hum, já tem algumas facilitações. O Conselho de Medicina teve uma determinada resolução para que a gente pudesse publicar determinados, né, anúncios, sim. determinadas publicidades. Na sua visão, né, isso foi importante para que a gente pudesse avançar, para que Uhum. pudesse se desenvolver também, captar novos pacientes, trazer uma visualização ali, não somente de resultado, mas de um trabalho bem feito a partir do marketing. Sem dúvida, porque com a entrada das outras especialidades na nossa área, a liberação, né, pelo conselho deles fez com que a gente realmente tivesse cada vez mais limitação mesmo, né, de publicidade. Então, com a resolução, tornou tudo muito mais fácil, mesmo a gente já fazendo, a gente já fazia antes, né, mesmo quando a gente também não tinha essa liberação. Eu inclusive tive um processo no Conselho Regional de Medicina, que no meio desse caminho do processo teve a resolução, Perfeito. então foi um processo que começou com, né, um impedimento e terminou com uma liberação.
Então foi bom também, porque a gente realmente durante, as audiências, no processo do CREMERGE, a gente conseguiu também levar o objetivo, porque o objetivo não é mostrar o que a gente vê muito antes e depois, com luz diferente, o objetivo nunca foi esse, né. Sim. Então é você realmente poder divulgar o seu trabalho de uma forma um pouco mais clara, né, porque o paciente ele quer ver um resultado, ele quer, entender um pouco mais, porque Perfeito. também era uma limitação, a gente não podia falar sobre alguns procedimentos, porque podia ficar subentendido uma promessa de resultado. Então a gente tinha muita restrição e era muito fácil falhar, né? Como eu falhei várias vezes e eu sabia que eu estava falhando e eu corri realmente esse risco porque eu não achava justo Sim. a conduta ser tão diferente, sendo que a nossa especialidade era a única realmente que deveria poder fazer aquilo ali. Então é mais o conselho também, né? Evolui, a realidade do mundo muda e a gente também tem que se ajustar a isso. A nossa percepção Então, facilitou muito. exatamente. Então foi é um caminho que a gente está gostando, né? Mas ainda tem que mudar muita coisa. Perfeito. Eu acho até que é interessante pelo ponto de acesso à informação, porque, por exemplo, é muito difícil se você não pudesse publicar, ainda mais hoje que tudo que a gente tem interesse, a gente abre o Instagram Sim. para entender como é antes de tomar a decisão. Então, imagina se eu ficasse interessada em um procedimento estético e não conseguisse entender realmente como poderia ficar, assim, Sim. não pudesse fazer essa comparação. Eu acho que é importante por esse lado também. Sem dúvida. Não, e além disso, isso fazia um movimento contrário, né? Quem via mais antes e depois, quem via mais explicação sobre, né, os pacientes viam muito mais de outras áreas. Entendi. Então era algo que, assim, não fazia o menor sentido realmente, Entendi. né? Outras áreas meio que era permitido. Era permitido, exatamente. Entendi. E a gente não. Tecnologia. É uma loucura, assim, né? Enfim. Não faz Mas graças a Deus as coisas estão evoluindo. Que bom, perfeito. Eu fiz uma pergunta pro Fabrício, quando ele veio aqui, o Fabrício do Estúdio FB, que foi o seguinte, que é uma curiosidade que eu sempre tenho, porque o Lucas, o meu irmão, ele se formou em Direito, veio empreender, e pra gente, no convívio, fica muito claro, né? Porque quando a gente vem de uma base acadêmica, você foi direcionado para ter um perfil de conduta, né? Sim. E quando a gente fala de empreender, meio que não tem um perfil. É uma loucura, né? Imprevisto acontece, sai fora do planejado e não é bem assim que ocorre. E aí, fazendo um paralelo, né, com o Fabrício, ele veio da área de educação física, empreendeu, entrou no mercado e ele contou um pouco como que foram esses desafios, né, da parte acadêmica com a vida empreendedora. Eu queria entender um pouco desse seu lado, Olivia, como que foi para você? Quais foram esses desafios, né? Lógico que compartilhar essa jornada com o Lucas, eu imagino que tenha facilitado bastante coisa para poder equilibrar todos esses pratos, mas o que você sentiu de dificuldade? Quais foram os pontos ali que talvez, né, na sua visão não houve esse preparo da faculdade para que você pudesse iniciar? Como que foi? Eu acho que é aquilo que eu falei em relação a gente não ser preparado para se ver como seu negócio, Entendi. né, assim, e a gente realmente não é preparado, parece errado, tanto que no começo, quando a gente começou a trabalhar rede social, eu me sentia super angustiada, assim, porque parecia que o que eu estava fazendo ali era errado. Não é errado. Entendi. Por que é errado você falar sobre o seu trabalho, mostrar o seu resultado, né? Literalmente vender o seu peixe? Nenhum problema, a partir do momento onde você faça isso de uma forma ética com o seu paciente. Eu não vou indicar um procedimento que ele não tem necessidade, Sim. né? Mas assim, eu acho que o grande desafio, sem dúvida, é esse, porque a gente não tem esse preparo na faculdade para se enxergar como seu próprio negócio. E aí, quando você se vê na sua clínica, porque a grande maioria faz esse caminho de ir para plantão, então você é funcionário de um hospital ou de um setor público, então você não consegue ali, né? Você não tem esse objetivo você não é empreendedor, seus desafios são ali naquele dia, acabou, volta semana que vem. Entendi. Então é totalmente diferente. A gente entra no mercado dessa forma, né? Sendo funcionário, trabalhando para alguém. Então isso ainda solidifica ainda mais essa dificuldade que a gente tem de se enxergar como o seu próprio negócio. Então eu acho que o grande desafio do médico é esse, é a gente enxergar que a gente não adianta só, a gente tem que ser bom tecnicamente, mas tecnicamente é o mínimo que você tem que Sim. ser. Hoje no mercado, da forma como tá, você tem que ser um bom comunicador, você tem que ser Tá. a gente tem que estar em várias vertentes ao mesmo tempo para você realmente poder mostrar
a sua técnica, a sua qualidade maior, Exato. né? Que é a sua especialização. A digitalização, por exemplo, né? Antigamente a gente olhava muito para TV, a gente olhava Sim, para revista. Não que tenha entrado meio que num desuso, mas inevitavelmente a rede social sem entrou dúvida, sem dúvida. Hoje numa em dia alguém te discrepância. encaminha alguma coisa, você vai para Na ver quem é. hora, Você quer, na você hora. faz o checklist ali da pessoa em 1 minuto. E esse é um, Tá faltando uma extensão universitária aí pra mim. Mas esse é um desafio que a gente enfrenta até com alguns médicos, né, que nos procuram, que é o seguinte, poxa, Bernardo, eu não me comunico muito bem, eu não quero aparecer, eu não quero gravar conteúdo. Será que é importante? Tem essa pergunta ainda. Sim, Será que é importante? E na nossa perspectiva é essencial para você sim. conseguir avançar. E aí a gente, né, se depara bastante com fenômenos como esse. Essa parte da comunicação, né? Não entrando muito no fator do marketing em si, porque eu vejo o marketing talvez como algo mais ativo, né? Como as Uhum. campanhas, que a gente já vai até chegar nesse assunto para falar um pouquinho sobre as campanhas. A comunicação foi algo que trouxe facilidade para o posicionamento, para a venda de modo geral, para o conhecimento. O quanto você atribuiria sucesso a essa parte de comunicação, fala que eu digo, conteúdo dentro das redes sociais, para que a gente pudesse ter esse avanço, né, dentro de 5 anos de clínica, que por Uhum. mais que possa parecer muito tempo, é um curto prazo também, de Sim. certa forma, né, o crescimento que vocês tiveram. Qual que é a sua visão sobre essa parte específica da comunicação? Sem dúvida, a comunicação me ajuda muito, né? Porque se a gente se comunica bem, se a gente é claro e objetivo, a gente vai passar nossa mensagem de uma forma muito mais rápida. E a rede social, como tem, né? A gente está ali no dedinho, você tem que ser Então, rápido. peitinho. Exato, você tem que ser rápido para entregar a sua mensagem e fixar a atenção do espectador, né? A gente tem que prender ali. E quanto melhor você se comunica, mais fácil é de você fazer isso. Mas é aquilo, nada se sustenta sem o principal, que é a satisfação do nosso paciente. Nada. Você pode ter o melhor marketing do mundo, que se você não tem realmente o que o paciente busca, porque o que o paciente busca não é só comunicação, não é sua experiência no consultório, isso faz parte, óbvio, mas o que o paciente quer é resultado, né? Então, você pode fazer de tudo. Se você não entrega o principal, que é resultado, você está ali, nada. estagna, não tem Perfeito. jeito. Seria esse o principal ponto, Olivia, para ter uma diferenciação no mercado? Sempre que a gente analisa ali, né, digamos que é o mercado, né, do segmento médico, mas é um serviço que é Sim. prestado. E a gente olha qualquer mercado de serviço, trago até para o nosso lado, que é um mercado muito concorrido, né? Hum, Talvez por questões de preço, talvez sim. por ofertas, enfim, são N fatores que tornam o mercado muito competitivo. Na sua visão, né, qual que é esse principal fator de diferenciação dentro do seu mercado especificamente? É resultado. Resultado, É né? resultado, porque a avaliação do médico ela é totalmente individual, Sim. né? Assim, é o que a gente chama de senso estético. O que eu faço, meu concorrente não faz, o que o concorrente faz, eu não faria, talvez. Então é muito individual, e é isso também que realmente define, né, Sim. seu posicionamento como especialidade, né? É o resultado do paciente, sem dúvida. É a marca, querendo ou não, né, do dermatologista. Sim, O que você vai de fato deixar ali é o resultado. Fazendo agora entrando, né, no ponto que a gente ia falar, que é sobre os vídeos, né, que sem dúvida alguma chamam muita uhum, atenção. Acredito que isso tenha propagado muito o seu sim, trabalho dentro da cidade, né? O pessoal sempre pergunta quando, pô, e aquele vídeo da Olivia, como é que foi para produzir? Né? Tem o Lucas nos bastidores também pensando muito estrategicamente. É, como que é para você, né, pensar nesses vídeos, elaborar, falar também, né, aparecer? Qual que essa visualização que você tem? Porque eu trago muito uma perspectiva de um mercado que é muito tradicional, né? Para muitos, aham, pô, não tem que fazer isso, tem que ser um vídeo sim. talvez ali, enfim, que na nossa percepção não tem sentido nenhum. Uhum. Eu queria entender a sua visão sobre isso. Ficou claro a pergunta para entendeu? Não, ficou, ficou. Ficou? Então, assim, as campanhas, é isso. Rede social é a gente chamar atenção e prender atenção, né? Eu sou uma pessoa que eu brinco, eu não tenho vergonha, eu não tenho mesmo, assim, eu tô fazendo aquilo ali, faz parte do meu trabalho, e é isso. Mas eu não penso em nada, eu sou bem mandada. Eu sou super bem mandada. Então,
Lucas que tem a estratégia toda das campanhas, né? A gente tem a estratégia também em campanhas em meses específicos, né? A gente não costuma fazer campanha o ano todo, a gente Sim. faz campanhas bem pontuais de lançamento de novos aparelhos ou campanhas mesmo quando a gente consegue alguma campanha pelo próprio laboratório, a gente repassa para o paciente, mas eu não tenho dúvida que as campanhas são bem chamativas, porque o objetivo é esse, exatamente. né? Não é algo assim, não, o Tem que objetivo ser frio, o objetivo fato. é esse, porque é o que chama atenção, né? Tá, A gente lembra de marketing legal, assim, de Exato. marketing que te realmente fez criar aquela memória, né? Vocês não vão lembrar, mas na minha época era o Bombril. Então tinham coisas que desde criança eu lembro. A propaganda da Coca-Cola, não estou me comparando, quem dera. Mas, assim, são propagandas que Sim. te remetem e te fazem até ter um sentimento, assim, Sim. até te lembram alguma coisa, assim, né, daquele momento onde você estava. Enfim, o nosso objetivo sempre foi esse, sabe? A competição Tem uma um atenção muito forte também, né? Tá forte, todo mundo aparecendo a todo exatamente, momento. exatamente. E a gente tem um acesso à informação muito rápido, né? Sim. Esses dias eu vi uma analogia de uma coisa que realmente me chamou a atenção. Assim, antes, talvez vocês também não lembrem disso, mas a gente ia pedir um táxi, a gente tinha que ligar para a central, marcar o horário, esperar. Hoje em dia, se o Uber marca 6 minutos, você cancela, É verdade. né? Então a gente está para ontem. Sim. A gente não espera mais nada. Então a mesma coisa é quem está vendo propaganda. Então você tem que realmente, o que é isso aqui, É. né? Porque até- senão passou o dedinho. E até tá havendo assim uma banalização do marketing, porque Sim. as pessoas veem um anúncio e ficam um anúncio de novo, sabe? Exato. Mas tem essa importância. A publicidade, ela é de fato a alma do negócio e aí ela tá ligada àquilo que você comentou. Não adianta você ter uma publicidade muito boa e não entregar aquilo que a pessoa tá buscando, sabe? Exatamente. Então, acho que falta um pouco agora a gente fazer esse movimento de tentar tornar claro que o marketing, ele não é uma coisa negativa, Exato. mas é o profissional que tá por trás ali. Porque parece uma coisa pejorativa, né? É marqueteiro. Exato. Eu tenho que ser boa tecnicamente e boa de marketing. Não basta ser só bom, não basta ser só bom de marketing. A gente tem que ter os dois, né? Hoje, 5 anos, né? Nem principalmente. faria sentido É ser boa exatamente. de marketing e não como profissional. Exatamente. Esse é um ponto bem importante, porque a gente recebe muitos médicos justamente informando isso. Eu não quero ser marqueteiro. Como se fosse algo ruim, de fato. Sendo que na nossa perspectiva é um ato talvez de facilitação para poder propagar a mensagem desse médico, propagar o serviço dele Sim. e, consequentemente, gerar melhores resultados. Olívia, então, aproveitando, né, a gente não está bem numa consulta, mas como a gente está com um tempinho aqui, eu queria te pedir uma recomendação como dermatologista. Qual que é o cuidado que você não abre mão e para todo mundo que está nos escutando não deveria abrir mão também, que é o mais importante na sua visão? Sem dúvida, filtro solar, né? Porque, assim, não só por uma questão estética, de envelhecimento e de mancha, mas principalmente pelo câncer de pele, né? É uma questão de saúde mesmo. No nosso país o câncer de pele é o câncer mais prevalente no E eu nosso acho país. que é o que mais a gente negligencia, né? Com certeza, até porque a maioria dos cânceres de pele, eles aparecem pelo dano solar acumulativo, né? Entendi. Então, não é o único, né? Tem cânceres graves que aparecem em jovem, então a gente também não pode achar que, se eu não usar filtro lá no futuro, eu tiver um câncer, eu resolvo. Porque Entendi. a grande maioria, graças a Deus, dos cânceres de pele, a gente resolve com a retirada local, né? A malignidade é local. Entendi. Mas existem também cânceres de pele que matam e matam jovens. Então é importantíssimo a gente usar Perfeito. filtro solar e ter um acompanhamento de um dermatologista. Maravilha, já está anotado aqui. É algo que eu negligencio muito também. Você costuma usar? Total, todo dia. Não uso nunca. Eu uso desde 13 anos, todos é? os dias. Aham. Só lavo o rosto e vambora, vamos pra Porque cima. tem gente que acha, inclusive, que é só quando tá com o sol aberto e tal. Tá nublado. Esse era o meu pensamento. Não, e além disso, a gente tem muito medo do dano agudo, né? A gente vai pra praia, a gente passa filtro porque a gente não quer se queimar, Entendi. né? Só que a queimadura é um dano agudo. O grande problema é o dano crônico. E 70% da radiação que a gente toma na vida não é no lazer, é na rotina. 70%. Então é muito expressivo, né? Pra gente ignorar e se preocupar só com a queimadura solar. E olha lá também, porque E às olha lá. vezes nem repõe, vai Exato. mar, sai e dane-se. Maravilha, perfeito. Tá anotada a recomendação da dermatologista. Olívia, pra gente finalizar, queria ouvir de você, né, um erro
aqui você já comentou, a gente sempre fecha desse jeito, né? É a nossa forma de trazer uma reflexão para quem está nos escutando e até mesmo uma recomendação mais direta, mais objetiva. Por mais que tenha tido muita estratégia, muita coisa interessante que a gente trouxe aqui, eu queria que você trouxesse um erro que na sua percepção, né, você cometeu e você não cometeria de novo. Se você pudesse ir lá, voltar no tempo e consertar, você consertaria dentro da sua jornada profissional. E que sirva, né, no caso de ensinamento para quem está nos escutando. Qual que seria esse erro e como que você faria diferente? Eu acho que o maior erro é a gente não se enxergar como um negócio. Eu acho que eu demorei bastante para Perfeito. ter esse clique, né, de realmente não achar que eu estava fazendo algo errado estando ali falando sobre o meu trabalho, né? Entendi. Eu não faço um marketing para provar que eu sou boa, né? Eu faço um marketing para o paciente me conhecer e ele vai dizer se eu sou boa. Então, eu acho que é isso, assim, sem dúvida era ter enxergado que a medicina é um sacerdócio, mas esse sacerdócio é meu negócio, né? Perfeito. É necessário ampliar a mensagem, é necessário ampliar ali a sua comunicação, o que você tem para oferecer, sem dúvida alguma, esse é um ponto muito importante. Pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio do Infinity Cash, podcast que tem o intuito de trazer muito valor, né, para a sua jornada empreendedora. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like, deixar o seu feedback também aqui nos comentários, que é extremamente importante para a gente, e compartilhar, né, com outras pessoas que podem gostar também. Com Fechou? certeza. Tamo junto. Foco no sol.